possa fazer o seu Pix e nós vamos fazer uma oração. Senhor, é com muito temor no meu coração que eu entrego a Tua palavra, pedindo a Deus que o Senhor nos modifique e nos traga, ó Deus, todo o entendimento necessário para que possamos caminhar reto com o Senhor, para que possamos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, a entregar, ó Deus, o dízimo, mas sem negligenciar aquilo que é mais importante, ó Deus, que possamos ter misericórdia das pessoas que necessitam da Tua mão, que através de nós, ó Deus, que o Senhor nos abençoe para que possamos abençoar outras pessoas, que a nossa fidelidade, que aquilo que nós entregamos ao Senhor, seja, ó Pai, para a contribuição do Teu reino, para a contribuição do Teu Evangelho, e que em nome de Cristo Jesus, o Senhor possa engrandecer a cada um aqui, ó Deus, corrigir aqueles que precisam de correção, ensinar, ó Deus, aqueles que precisam de ensino, e defender, ó Deus, aqueles que precisam de defesa. Em nome de Cristo Jesus, é que nós Te agradecemos e Te louvamos, ó Deus, nessa noite com nossos dízimos e nossas ofertas. Podem trazer os dízimos e ofertas. O que você fez por mim não tem como descrever, nem como agradecer por seu perdão. Mesmo sem eu existir ou pensar estar aqui, você veio a Boa noite, Juventude Vox Day. Eita, tá todo mundo de jejum aí? Boa noite, Juventude Vox Day. Agora deu bom. Eu estou incumbido com muito temor de ministrar a palavra hoje e confesso que com muito temor, temoroso. Foi uma luta para terminar, uma luta comigo, com Deus. Pareci Jacó lutando com o anjo até de madrugada, até anoitecer. Obrigado. Para terminar essa ministração, eu acredito que é algo que está sendo gerado no coração do Senhor. Não para atingir apenas as nossas mentes, mas também para atingir os nossos corações. E eu quero dizer que deixe o seu coração aberto para que a palavra do Senhor possa cair sobre o seu coração e causar a transformação que ela veio causar. Amém? Projeta, por gentileza, Efésios 4, versículo 14. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas ou jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Feche seus olhos. Querido Deus, nós queremos aqui de verdade pedir que o Teu Espírito Santo, que é aquele que vai convencer, esteja mais uma vez intensificando o Teu mover em nossas vidas, dentro de nós, na nossa mente, nos nossos corações. Pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor deixe com que os nossos olhos espirituais vejam aquilo que o Senhor deseja para nós nesta noite. Eu oro, Espírito Santo, pedindo que o Senhor abra o nosso intelecto para entender, não apenas entender, mas como diz Tiago, Deus, sermos praticantes daquilo que o Senhor tanto fala para nós, mediante as suas palavras. Deus, em nome de Jesus, que hoje, ó Deus, sejamos, ó Deus, conduzidos
pelo Senhor. E que de verdade, Deus, seja o Senhor ministrando e não homem algum aqui em cima. Ó Deus, em nome de Jesus, amém. Gostaria de ministrar hoje, na verdade, expor um alerta para nós. Já que na atualidade nós vemos uma tentativa do mundo em tentar nos influenciar em todas as situações. O mundo, ele tenta se levantar contra nós, e eu quero aqui citar, não precisa projetar, João 17, Jesus orando por nós. Lá em João 17 ele fala: Senhor, eu não peço que os tire no mundo. Nós estamos no mundo, ainda mundo físico. E Jesus está falando: olha, não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do mundo. Entenda que essa oração ela foi feita por Jesus para mim e para você. Então, enquanto você estiver no mundo, Deus está te livrando do mundo. Mas o mundo tenta se levantar para tentar nos influenciar de todas as formas. Influenciar no nosso modo de vestir, influenciar no nosso modo de falar, influenciar no nosso modo de viver, influenciar até mesmo tentando influenciar no nosso modo de cultuar a Deus. Tomemos cuidado. Projeta, por gentileza, Hebreus 2, versículo 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para nós meditarmos. Será o que Abraão ouviu para querer obedecer e sacrificar, até mesmo sacrificar o seu filho, o filho da sua promessa? O que Davi escutou quando ele ali estava escrevendo o Salmo 27, versículo 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na sua casa. O que Sadraque, Mesaque e Abednego viu ali dentro da fornalha ardente de fogo, que foi aquecida 7 vezes mais? Será o que Daniel ouviu quando estava sendo lançado dentro da cova dos leões, quando ele estava ali passando a noite com os leões? O que Isaías viu quando escreveu Isaías capítulo 53? O capítulo onde ele revela o que Jesus passaria, revela Jesus muito bem antes de Jesus vir na terra. O que ouviu Zaqueu, um coletor de impostos, cobrador de impostos, provavelmente corrupto? O que ele ouviu de Jesus que o fez falar: olha, mestre, eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu roubei? E doou aos pobres a metade dos seus bens. O que será que os apóstolos ouviram de Jesus que fez com que eles nem se preocupassem mais com a sua própria vida? O que viram e ouviram os jovens morávios que se venderam como escravo por uma nação para resgatar uma nação? O que ouviram um casal que saiu lá dos Estados Unidos, se destinou a uma nação desconhecida para eles, e ele fundou uma igreja de grandiosas obras? Estou falando de Ari Helena. O que será que você ouviu? Ouviu para estar aqui nessa noite? Será que foram pregações com teor que deturpam a palavra de Deus? Será que foram pessoas na internet ministrando aquilo que é apenas uma oratória, que para mim é isso? Eu acredito que não. Mais uma vez, tomemos cuidado com aquilo que nós ouvimos e vemos.
Isaías 5:20 menciona: ai daqueles que chamam o mal bem e o bem mal, e que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Nós notamos de uns tempos para cá uma cultura chamada cultura woke crescendo, tomando espaços tanto no ambiente empresarial quanto até mesmo dentro, infelizmente, de algumas denominações e igrejas. Se você não sabe, ou não sabe combater também, Gislene teve aqui tempos atrás falando a respeito dessa cultura e bateu doído em cima dela. Se você não viu, sugiro você acessar lá o Shalom TV e assistir a respeito dessa cultura. Cultura a qual, querendo fazer com que nós engolamos, ou tentando fazer descer goela abaixo, aquilo que eles pregam para nós, aquilo que eles acham que é certo, mas se nós formos pregar aquilo que é a verdade, aquilo que é a Bíblia, eles falam que nós somos os errados. Cultura a qual tenta fazer com que nós nos amoldemos ao padrão deles. Cultura que levanta movimentos feministas, levanta os LGBTQI e as outras letras. Movimento antirraciais, estão tudo dentro dessa cultura, que tem tomado o espaço, até mesmo a forma de nós ministrarmos. Olha que nós temos liberdade religiosa. Às vezes, se nós proferimos alguma palavra, eles tentam fazer com que nós nos amoldemos a eles, e falemos aquilo que eles desejam ouvir. Teologia surgindo, tomando espaço, dizendo que ao recebermos a graça de Deus, todos os nossos pecados, isso é verdade parcialmente, mas é verdade. Mas quando nós recebemos a graça de Deus, todos os nossos pecados, passado, verdade. Mas o que eles falam? Passado, presente e futuros, os pecados que nós viemos a cometer, nós já estamos livres da condenação, induzindo-nos a continuar pecando e sem arrependimento. Usando o versículo de Romanos, às vezes tira um versículo só, tirando do contexto, para ali apenas usar o seu pretexto, usando Romanos 8:1, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para dar legalidade ao pecado, e fazendo com que o povo de Cristo continue pecando, continue errando e tomando o caminho do inferno. A essas pessoas que dizem dessa forma, quero utilizar também da Bíblia, e quero alertar você com 2 versículos de Romanos 6, versículo 1 e 2, só para contestar aquilo que eu acabei de mencionar. Projeta, por gentileza. Romanos 6, por favor, 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos no pecado, para que a graça transborde em nós, ou transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como nós viveremos nele? Se você já ouviu alguém falar isso, lembre-se desse versículo. Se você morreu pelo pecado, para que nós vamos continuar pecando? Lógico, todos nós somos pecadores. O que nós precisamos é de nos arrepender e deixar o pecado. Mas não viver pecando para que a graça superabunde dentro de nós. Superabunde em nós. A graça já é abundante em nós. Nós já temos a graça
já superabundante em nós. Nós não precisamos pecar para que ela superabunde. O que nós precisamos é deixar o pecado. O diabo, lá em Mateus 4, utilizou da Bíblia para tentar Jesus. Ele tentou Jesus na sua identidade. Olha, Jesus, você não é filhinho de Deus? Você não é filho de Deus? Mande com que essas pedras transformem em pães. Está escrito, pule daqui, porque está escrito que Deus dará ordem aos teus anjos. Está escrito. Ele mesmo mencionou isso, Satanás tentando Jesus. Está escrito. Tentou comprar Jesus com todos os reinos da terra. Está vendo? Olha aqui, tudo eu vou te dar, se prostrado me adorares. Se com Jesus foi dessa forma, imagina com nós. Mas Jesus já nos alertou em Mateus 24, versículo 24. Que diremos então? Gente. Que aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Esse capítulo 24 menciona os princípios das dores antes da volta de Jesus. Na atualidade nós estamos ouvindo muito pessoas tentando nos enganar, falsos profetas, tentando levar pessoas até mesmo para a sua igreja, esquecendo que a seara é grande, o que falta são os trabalhadores, não que são os pescadores de aquário. A seara é grande, nós não precisamos converter aquelas pessoas que já são convertidas. Quantas pessoas lá fora precisa de ouvir um Jesus te ama, precisa de ouvir, olha, Jesus ele pode te salvar, precisa ouvir que o céu está esperando por ele, que nós temos a vida eterna. Quantas pessoas lá fora precisam disso, e eles preocupados em tentar fazer com que nós nos convertemos àquilo que eles pregam. E eu quero fazer um alerta para nós, aqueles que caem na lábia de quem prega esse tipo de teologia, está sendo levado à desgraça, com perdão da palavra, mas sem a graça. E indo, como diz uma gíria, de tobogã para o inferno. Não deixe com que as palavras bonitas, pregações que massageiam apenas os nossos ouvidos, os nossos egos, e que fazem com que nós estejamos cada vez mais longe e distante do Senhor, te iludir, nos fazer cada vez mais confortáveis. Paulo, na carta de Efésios, ele manda um recado para nós tomarmos cuidado com os ventos de doutrinas, com o tipo de pessoas que querem nos induzir ao erro. Nós acabamos de ler Efésios 4, versículo 14. Mas se nós observarmos as cartas de Paulo, tem sempre o ensino e a prática. Aquilo que nós devemos colher como ensinamento, ou como a parte teórica, e como a parte da vivência. Em todas as cartas, e as cartas de Efésio, a carta de Efésio também não é diferente. É um alerta para nós, um alerta contra essas doutrinas, essas forças contrárias,
ao projeto que Deus tem para nós. E no versículo 17, do capítulo 4 de Efésios, diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. No versículo 18, diz assim, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. No versículo 19, pode projetar? Tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo avidez de toda espécie de impureza. Esses versículos, eles nos mostram esse alerta, a qual eu quero ministrar aqui para nós. Primeiramente, começa na nossa mente. Ouvimos e começamos a duvidar daquilo que os nossos consolidadores, os nossos líderes, os nossos pastores pregam. Mas lá na minha igreja, lá eles não pregam isso aqui não, aqui é melhor de ouvir, é muito mais fácil ouvir aqui. Já começa a pensar contrário àquilo que os nossos pastores, que nós conhecemos, que nós sabemos como eles são, homens pecadores como todos nós, mas nós sabemos a vida cristã que eles levam. Começamos a duvidar daquilo que é ministrado aqui, para dar ouvidos àquilo que é ministrado pelo uma câmera, um microfone na internet. Não estou aqui excluindo de nós ouvirmos pregadores fora, que até porque Vox Day tem vários outros congressos, vem homens de Deus aqui. Mas que a gente não conhece. Nós sabemos o que eles praticam, mas nós sabemos o que os nossos líderes e pastores praticam. Nós sabemos qual é a vida que eles levam. Nós sabemos onde eles moram. Nós às vezes até filamos uma boia lá, né? Na casa deles. Nós sabemos quem são. Mas se ouvirmos pessoas tais como essa, os nossos pensamentos começam a mudar, nós começamos a pensar coisas contrárias àquilo que é dito aqui. E Romanos 12, versículo 2, fala que nós precisamos passar por uma renovação da nossa mente, para que nós experimentemos qual é a boa, perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus. Se a palavra está sendo confortável para vocês, para nós, e deixamos de pensar naquilo que está sendo dito, não só apenas aqui não, mas nos discipulados, é um começo que nós estamos dando muito mais atenção para essas teologias do que propriamente daquilo que se é ministrado às nossas vidas. Logo depois ele fala que nós estamos com o entendimento obscurecido. E obscurecendo o nosso entendimento, as pessoas endurecem os seus corações. Ao ouvir essas palavras que massageiam o seu ego. E houve uma admoestação, uma repreensão. Olha, você está tomando o caminho errado. Mas espera aí, pastor. Você que está errado. O coração endurece. Já começou a duvidar, agora pratica a dúvida que estava na mente. Coração endurecido, não deixe com que a repreensão, não deixe com que o discipulado surta efeito dentro de nós.
E como um abismo puxa o outro, se entregam à depravação, cometendo toda a avidez de espécie de impureza. Começa na mente, coração endurecido, e logo depois, um desigrejado, um longe de Deus. E utiliza até mesmo da Bíblia para dar legalidade à vontade da sua carne. Começa a pecar e utiliza da Bíblia para justificar o pecado. Para quê? Sou salvo? Para que eu vou na igreja? A igreja sou eu. Para que eu vou à rede de jovem? Para que eu vou nos cultos aos domingos? Para que eu vou ter uma reunião de discipulado? Para que eu vou ter reunião de líder? Para quê? Por quê? E quando vê, já era. Continua pecando, errando, aborrecendo e entristecendo o Espírito Santo, longe de tudo, de todos, longe de Deus, e voltou à velha vida. Mais uma vez, tomemos cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós estamos vendo. Como eu mencionei, as cartas de Paulo nos dão parâmetros de como viver em Cristo. E no versículo 20, nos ensina algo importante. Projeta, por favor, versículo 20 de Efésios 4. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Todavia, não é aquilo que estão pregando que nós aprendemos. O que quer dizer é que isso quer dizer é que nós estamos sendo ensinados na palavra de Deus. Teologias, movimentos como esse que estão surgindo, não é isso que nós estamos aprendendo. E aprendendo de Cristo. Em outras palavras, deem ouvidos àquelas pessoas que te ensinam, aquelas pessoas que estão do seu lado, que te repreenda quando necessário, que te anima, que te aproxima cada vez mais de Deus. E não confie nessas doutrinas que estão surgindo, mas confie na pregação dos nossos líderes. Sabe por quê? Projeta os versículos 21 até 24, por favor. Nenhuma palavra, não, 21, por favor. De 21 a 24. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo. Ouviram falar nele e foram ensinados, ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. 22. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidades, provenientes da verdade. Não proveniente de um sofisma,
não proveniente de uma teologia barata, vamos dizer assim, não proveniente de doutrinas de homens que são conduzidos por Satanás. Mas conduzidos na verdade. Deixem de dar ouvidos a essas pessoas que só querem nos ver longe da promessa de Deus, e seja um crente de Atos 17:11. Sabe o que menciona em Atos 17:11? Não precisa projetar. Paulo pregando lá em Bereia, e as pessoas dando ouvido ao que Paulo estava pregando, mas o que eles estavam fazendo? Abrindo as escrituras para ver se estava tudo conforme estava, o que Paulo estava falando estava conforme escrito nas escrituras. Nós não podemos ser crentes apenas de sábado a sábado. Nós não podemos ser crentes que não leem a Bíblia. Porque Paulo está dizendo, se você não ler, você vai ser facilmente levado de lá para cá pelos ventos de doutrinas. Se nós não conferirmos aquilo que está escrito na Bíblia, se está conferindo com aquilo que a pessoa está pregando, facilmente nós daremos ouvidos a essas pessoas enganosas. Facilmente seremos levados. E se você não entendeu algo que leu na Bíblia, ou que viu na pregação, e procurou na Bíblia e não conseguiu entender, procure os mais velhos, tipo o Rodrigo, mais velho. Brincadeira, irmão. Procure as pessoas que te consolidam. Procure as pessoas que estão numa caminhada já. E se essas pessoas não conseguirem, eles vão correr atrás dos mestres. Silvio Moura, Humberto, aí a gente já eleva para as patentes maiores, vamos dizer assim. Não me entendam aqui a patente maior com algo superior a todo mundo, não. Só não deixem essas doutrinas te levar de lá para cá. Só não deixem que essas pessoas que pregam, deturpando a palavra, modificando a palavra, modificando algo para satisfazer os nossos ouvidos, te levar para onde eles desejam. Outro alerta. Não deem lugar a Satanás. Isso é Paulo que está falando na mesma carta de Efésios 4. Versículo 27, olha. Não dei lugar ao diabo. Ouvindo essas ministrações, dando ouvidos, contestando os nossos líderes, facilmente nós estamos abrindo uma brecha para Satanás. E eu não preciso mencionar aqui qual é o objetivo de Satanás contra nós: roubar, matar, destruir. Te rouba a paz, te mata espiritualmente e destrói tudo aquilo que Deus construiu em sua vida, em nossas vidas. Praticamente te faz não vou falar, mas aquela pessoa que dá lugar a Satanás faz dele um filho dele. Não podemos dar espaço de forma alguma a essas falácias de Satanás. Nós não podemos dar ouvido àquilo que sai da boca de Satanás, porque ele é o pai da mentira. E essas pessoas que proferem
deturpando a Bíblia, modificando a Bíblia, provavelmente é um filho dele. Eu concluo aqui fazendo um apelo que na verdade não é meu, mais uma vez é de Paulo. Projeta o versículo 15, por favor, de Efésios 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Esse é um apelo para nós hoje. Seguindo a verdade em amor. E crescemos em tudo naquele que é o cabeça, em Cristo, que é Cristo. Imagine você num cruzamento, 2 caminhos. Um aparentemente atraente, aparentemente mais fácil, mas que depois que entrar te levam a estradas emburacadas, sem pagamento de pedágio, nem estrada cheia de buraco, cheia de armadilhas. E o outro parece o caminho mais longe, um caminho mais difícil a ser tomado, mas que te levará ao caminho certo e andando por um tapete, por uma estrada sem buraco, sem nada. Qual dos dois você escolheria? O caminho de palavras que vão agradar apenas você, só te agradar, nos agradar, não vou falar só você não, mas eu quero me colocar nisso, que essa palavra veio para mim primeiro. Agradar, não tem correção, que palavra boa que é essa? Eu vou continuar assistindo. Agradar, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, em Cristo Jesus eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Agradar. Chega lá na frente, um buraco. Anda mais 2 metros, uma armadilha. Ou um caminho a qual tem sim pregações que vão nos exortar, nos animar, agradar, mas também tem pregações que vão nos fazer meditar, pensar e nos fazer desviar do caminho errado, mas que chega lá no final nós sabemos que é um caminho para a vida eterna. Qual desses caminhos nós escolheremos? É importante lembrar que nossas escolhas afetam o nosso futuro em Deus. As nossas escolhas de hoje, aquilo que nós estamos ouvindo hoje, ou que nós estamos dando oportunidade para Satanás entrar em nossas vidas, afetará realmente aquilo que Deus tem para nós. Será que estamos alinhados à vontade de Deus para as nossas vidas? Ou querem apenas nos afastar de Deus e nos levar ao caminho do inferno? Se você pode, por gentileza, fique de pé. Feche seus olhos. E medite em uma passagem a qual os discípulos de Jesus chegaram até ele falando: mestre, palavra dura essa, quem pode ouvir? De forma alguma eu estou aqui apontando o dedo para ninguém. Só estou querendo ligar um ponto de atenção em nossas mentes.
Ligue esse alerta. Ligue esse alerta quando você estiver ouvindo a palavra, porque a fé, ela vem por consequência de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ligue esse alerta. E eu quero aqui fazer mais um último apelo. Entre pregadores que nós ouvimos de fora e os que nós temos aqui, deem prioridade para aqueles que vivam aqui. Por todos os motivos que eu já mencionei. Deem prioridade para aqueles que te conhecem. Deem prioridade para aqueles que velam pela sua vida. Deem prioridade. Estou falando entre um e outro, não estou falando para você escolher. Mas deem prioridade para aqueles que querem te levar ao caminho certo. Homens e mulheres de Deus. É isso que nós temos ouvido até hoje. Se você está aqui hoje, é porque você tem ouvido de pessoas íntegras, de caráter íntegros, de pessoas que, quando necessário, corrigem, quando tem oportunidade, te animam, alegram com você e comigo. Pense nisso. Pense nisso. Senhor Jesus, quero aqui de verdade, Deus, pedir que o Senhor nos afaste dessas pessoas que querem tanto, mas tanto o nosso mal, que querem apenas fazer com que nos distanciemos do Senhor, fazer com que nós pecamos e desagrada ao Senhor e entristece aquilo que é de mais precioso em nós, o Espírito Santo. Deus, nos ensina o caminho a qual nós devemos passar e não sermos levados, ó Deus, por esse vento de doutrinas, de pessoas que querem nos induzir ao erro. E nos ajude, Senhor, a trilhar no caminho da verdade, a receber os ensinamentos e continuar buscando aquele que é o nosso cabeça, Cristo Jesus. Amém. Agora de verdade é o último apelo. Já falei 5 vezes, mais de 10 apelos aqui, mas esse é um apelo muito importante para você que é o nosso convidado, que está aqui pela primeira vez. Gostaria de fazer esse apelo para você, de vir até aqui, que eu gostaria de orar junto com você e te instruir também a um caminho que te levará a um lugar maravilhoso. Vem com quem te convidou, suba até aqui que eu gostaria de orar por você e te instruir também a um caminho.
Vem até aqui. Você que é o nosso convidado. Isso. Ótimo. Vem até aqui. A salvação, luz para o mundo, esperança da terra. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, trigo esmagado, vinho novo e bom. Glória a Deus. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. Da minha parte, te convidar para Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te para um lugar maravilhoso, para a coroar. família de Deus. Eu Esse posso apresentar é essa o família meu para vocês. anseio, Olhem para trás e sejam recebidos na família de Deus. é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. Oh, e essa é minha promessa. Lembre-se sempre, vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês. Isso eu garanto. Não vamos tomar muito mais o tempo de vocês, mas uns 5 minutos, porque nós queremos presentear vocês e colher alguns dados de vocês. O pastor Rodrigo, acompanhe eles, que ele vai presentear vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Rede Jovens, estenda suas mãos para eles. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela presença deles. Que o Senhor continue ministrando na vida deles todos os dias. Que essa semente possa ser lançada e cair em terra fértil e gerar frutos a 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Rafa. Pessoal, antes de ir embora, cumprimenta umas 2.000 pessoas aí, 2.000 jovens. Estamos liberados. Meu amor